dia. Em nome da Câmara de Campinas, eu quero dar as boas-vindas a todos os vereadores que compõem o Conselho Fiscal do Consórcio das Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, nessa reunião ordinária do Conselho Fiscal, que está sendo realizada aqui em Campinas, sediada na Câmara. Eu quero dizer que a nossa reunião ela será transmitida pela TV Câmara, para que aquilo que for discutido aqui possa acessar o maior número de pessoas possível, porque certamente o tema que vai ser discutido hoje é de interesse de todo cidadão, de toda a população, não só de Campinas, mas dos nossos municípios, já que depois da primeira parte, que é uma reunião interna e rápida do Conselho Fiscal, nós estaremos mais uma vez debatendo, refletindo, discutindo sobre a crise hídrica que vivenciamos na nossa região, que ela foi acentuada e ganhou visibilidade em função dessa estiagem prolongada, fora de época, que tem diminuído para níveis críticos, o volume do sistema Cantareira, que é o principal manancial que abastece as nossas bacias. Só estava fazendo essa pequena introdução, porque estava aguardando o nosso presidente, que estava concedendo uma entrevista aqui para a Rádio Brasil, mas eu já vi ali que ele já foi dispensado pelo repórter. Eu quero chamar para compor a mesa, então, o nosso presidente do Conselho Fiscal do Consórcio, vereador Julinho Lopes, que possa subir aqui para fazer parte da mesa. Quero convidar também para subir e fazer parte da mesa o Francisco La Rosa, o Chicão, que é o secretário executivo do consórcio PCJ. Quero convidar também para compor a mesa o Rogério Menezes, que ele é secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas e também representa a Prefeitura de Campinas no consórcio e no comitê do PCJ. Rogério, pode ir. Chicão. Tá ok. Quero também convidar o vereador Longato, que é o segundo vice-presidente do Conselho Fiscal, que venha compor a mesa conosco também. Cadê o vereador? E também convidar para compor a mesa Dr. José Nunes Filho, que é presidente ou diretor regional do CIESP Campinas. E o CIESP tem feito um trabalho muito importante na discussão também desse tema, porque sabe que a água é importante também para garantir o desenvolvimento industrial da nossa região. Bem, feito essa pequena introdução, mais uma vez agradecendo a presença e dando as boas-vindas a todos, eu de imediato passo aqui a condução dos trabalhos para o nosso presidente, Julinho Lopes, mas eu quero também anunciar a presença do vereador André Von Zuben, que é da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas, mas ele também preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, e ele vai ter que se ausentar um pouco, porque está tendo uma reunião da comissão no plenário ao lado ali. Então, com a palavra, o nosso presidente Julinho Lopes. Bom dia a todos. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as autoridades presentes também, o povo presente. Como o Moacir Rossini já fez a explicação, nós estamos mais um plano de trabalho no Conselho Fiscal. Nós hoje debutamos dois eixos. Primeiramente, a aprovação das nossas contas, nossas atas anteriores. E segundo eixo é o tema, a escassez da água. Acho que é o interesse de todos nós do Estado de São Paulo. Não é só da Grande São Paulo, mas principalmente do interior do Estado de São Paulo,
que nós representamos muito bem, e nós temos que trabalhar isso aí com mais seriedade, principalmente muitos órgãos governamentais e não governamentais, às vezes não estão dando muito atenção para essa questão da água, porque nós estamos numa época da chuva e logo, logo vem a época da estiagem. Não sabemos como pode ficar, porque hoje o clima está tudo mudança, então nós não sabemos diretamente como vai ficar. Eu gostaria também de passar a palavra ao nosso vice, o Longato, e alguns outros componentes da mesma, o Rogério, o presidente da Ciesp, que está aqui, o presidente, Francisco. Está aberta a palavra, cumprimentos do pessoal da mesa. Francisco, uma palavra, você, Francisco? Enquanto o Chicão se prepara para falar, eu gostaria de convidar os vereadores que fazem parte do Conselho Fiscal, que estão sentados aí no plenário, se quiserem ocupar as mesas aqui, fiquem mais próximos, né? Fiquem à vontade aqui, vocês que são assim, o objeto principal aí do nosso encontro, né? Então, as mesas aqui estão disponíveis para os vereadores que compõem o consórcio. Tenha vontade. Obrigado. Obrigado, presidente Julinho, vereador Rossini, muito obrigado a todos, cumprimento a mesa. Senhoras e senhores, vereadores, eu gostaria apenas de fazer 2 informes rápidos. O primeiro informe é que os senhores têm na sua pasta um documento que vai ser discutido na sequência, que é uma minuta de uma carta de Campinas. Toda ela constituiu-se no que o Conselho Fiscal discutiu nas reuniões anteriores, e nós, da equipe técnica, simplesmente replicamos as ansiedades e os pedidos. A imprensa recebeu esse documento, como os senhores receberam desde ontem esse documento, e a imprensa interpretou como que nós estaríamos abrindo uma degladiação com a Sabesp. As manchetes estão desta forma, mas os conteúdos não estão. A Secretaria Executiva sempre gerenciou conflitos e os senhores podem ver no documento que está aí na carta que nós permanecemos nessa linha. Não somos responsáveis pelas manchetes que os jornais colocam. E, na sequência, a pedido também do vereador Julinho, gostaríamos de convidar a todos para o dia 21 de março, no município de Valinhos. Nós vamos ter a reunião plenária do consórcio PCJ. Então, nós contamos com a presença e participação de todos. Vereador Julinho, os demais assuntos que são mais emergentes ficarão para a próxima etapa da reunião. Então, por hora, eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado e boa reunião a todos. Bom dia a todos. Em nome do vereador Rossini, cumprimento todos os componentes da mesa, todos os componentes do Conselho Fiscal do Comitê da Bacia do PCJ. E, bom, gente, eu acho que hoje nós vivemos um drama, mas há pouco o secretário Rogério Menezes dizia que não é mais tempo de soluções, é tempo de consequências. Eu acho que ele foi muito feliz nessa fala dele, porque realmente nós estamos hoje pagando a conta do que não foi feito no passado. E a fatura vai chegar no período da estiagem, não chegou ainda. Essa fatura vai chegar no período de estiagem. Esse ambiente todo, essa situação toda que se criou aqui na bacia do PCJ, já está afastando investimentos na nossa região, deve afastar mais investimentos ainda. Na verdade, qual empresa que vai querer se instalar numa região que tem problemas do insumo básico mais importante que tem para tudo, inclusive para a própria vida, que é a água? E isso que nós vivemos hoje, que é claro que isso podia ser minorado, nós podíamos pelo menos tentar salvar o meio ambiente agora, já que não dá mais para salvar o fornecimento de água, salvar o meio ambiente. Mas isso não acontece. A Sabesp continua retirando uma quantidade enorme de água, passou de 30 agora para 27,9, que é um absurdo. A outorga acho que é 24,8. Roberto, me corrija se eu falar besteira. Roberto é o nosso representante das casas, um dos nossos representantes das casas, nas câmaras temáticas. Então, o que acontece é um problema político. Eu acho que falta um pouco também
de mobilização dos nossos prefeitos aqui da bacia do PCJ. O que nós vimos até agora foi só o prefeito Jonas ir a Brasília e brigar lá, quando tentaram reduzir a nossa cota de 3 para 1,5. Ele que correu a Brasília, ele que chamou o governador aqui para conseguir mais 1 metro cúbico, que nos foi tomado novamente agora. E nós não temos opção. Os nossos rios que formam a bacia a bacia do Cantareira, se corta a água lá, nós ficamos a míngua aqui. São Paulo tem opções. São Paulo tem o sistema Cantareira, tem o sistema Alto Tietê, e não utiliza, não faz racionamento. Nós estamos em época pré-eleitoral, como eu disse, é um problema político. É criminoso o que está se fazendo hoje em São Paulo. Quando uma Sabesp desperdiça nas adutoras e na distribuição de água 37% do volume deles, e ainda assim se dá o luxo de fazer uso de excesso de banco de águas, que é um absurdo. Esse banco de águas é um absurdo, é uma coisa que nós temos que lutar para acabar com isso, porque nós não temos banco de água. Na época da cheia, eles abrem as represas e inundam nossas cidades. Aqui é o nosso banco de águas. E depois, na época de estiagem, quando não tem água, isso vai tudo para São Paulo e nós ficamos amigos. Por quê? Porque São Paulo tem 9 milhões de eleitores, aqui tem só 2. Então é um problema político. Eu acho que tem que haver uma mobilização dos prefeitos de todas as cidades, fazer uma reunião lá no nosso tanque seco, lá da Jaguari, lá da represa que está seca lá, fazer uma reunião lá, chamar a imprensa e mostrar o que está sendo feito aqui para a nossa região. Nós não podemos mais salvar o problema da água para consumo, mas nós podemos tentar salvar o meio ambiente, não deixar que essa água continue sendo drenada de forma irresponsável pela Grande São Paulo. Porque está sendo drenada de forma irresponsável, quando há um desperdício de 37%, quando não se faz racionamento, como se tivesse tudo, não estivesse acontecendo nada, e nos deixa à míngua. Então é um problema político. Então acho que tem que haver uma mobilização política dos prefeitos daqui para exigir do governador que tome uma providência. Queria convidar nosso primeiro vice-presidente, José Fernando de Oliveira, para participar aqui com a mesa da gente também. Vereador de Bom Jesus dos Perdões. Queria aproveitar, presidente, anunciar e agradecer a presença também de Eduardo Esperanza Modesto, que é assessor do vereador Arthur Orsi, aqui da Câmara, e da Suzy Mitiki Rangai, assessora do vereador Jorge da Farmácia. Queria passar a palavra ao nosso primeiro vice. José Fernando. Bom dia a todos, a todas. Dizer da importância desta reunião. Dizer que eu sou da região onde nasce a água, né, dos rios do PCJ. E a gente está solidário, né, com a região aqui de baixo de Campinas. Dizer que Nazaré Paulista, né, ontem mesmo estive na represa, aparentemente a represa de Nazaré está com a sua capacidade bem cheia, né? Diferente da represa de Piracaia, que está praticamente seca, e de Joanópolis também. Mas eu acho que o governador ele já se sensibilizou com essa situação, e agora o que falta é os prefeitos, né, de toda a bacia se unirem e fazer um esforço para que essa perda de água de 37%, como foi falado, não ocorra mais, né? Nós não estamos em condições de perda de água. E esse 37% tem que ser reduzido para 1% ou 0%. Porque essa perda de água é que está fazendo a falta nesse período, que era um período de chuva, mas está num período de seca. Então, a região de cabeceira de água está preocupada mesmo, né? A represa de Piracaia, que abastece a represa de Nazaré, ela está a zero. Ela está seco. Então, a gente está lá na região, já com as câmeras e os prefeitos lá posicionados, né, para ajudar aqui a região de baixo. O que precisar da gente, a gente está lá em pé a ordem para estar
procurando uma solução emergente e mais viável para todos nós. Obrigado. Gostaria de passar a palavra ao Rogério. Rogério, nosso secretário. Enquanto isso, eu queria anunciar, agradecer a presença do vereador Ângelo Barreto, vereador de Campinas aqui. Obrigado, vereador. Bom dia a todos e a todas. Queria inicialmente cumprimentar ao vereador Rossini, cumprimentar o vereador Julinho Lopes, a todos os demais vereadores que compõem o Conselho Fiscal do Consórcio PCJ, cumprimentar o Nunes do Ciesp e o Francisco Larós, secretário executivo do Consórcio PCJ, enfim, a todos os cidadãos presentes, ao Hélio da Sabesp, também presente. E primeiro dizer da nossa satisfação de recebê-los aqui em Campinas, em nome da administração, e juntamente com o vereador Rossini, com os vereadores aqui de Campinas, que esta Casa Legislativa recepcione aí o consórcio, essa reunião ordinária do Conselho Fiscal, desejar a todos aí um ótimo trabalho na manhã de hoje. E num momento bastante importante para o desenvolvimento da região, em que a gente está diante de um episódio realmente anômalo. Existe, a gente precisa sempre colocar isso, existe uma anomalia aí acontecendo. Nós estamos em período de que deveríamos estar com intensas chuvas e com o enchimento dos reservatórios, enfim, todos sabem disso que estão aqui. E o importante agora, para além das ações de curto prazo, é que a gente aproveite para também verificar as tendências, fazer as previsões das ações de médio prazo, porque tudo indica que não há reversão no curto prazo do que está acontecendo, mas existe a necessidade da gente, todos juntos, sem o discurso fácil. Eu acho que a gente tem que trabalhar com os dados reais, né? Não podemos exagerar na tinta. Existem dados reais, por exemplo, dado de perda. A perda é relevante, mas não é esse dado que foi colocado aqui. Então acho que a gente tem que trabalhar com os dados reais, mas ao mesmo tempo trabalhar a perspectiva política de que existe a necessidade de um fortalecimento, de uma movimentação, porque por um lado existem vetores de desenvolvimento da região, como por exemplo a ampliação do aeroporto de Viracopos, que aponta no sentido de uma dinamização do investimento na região, e existe hoje como um dos limitantes, como uma das condicionantes a serem resolvidas, as limitações a serem superadas, a escassez hídrica. Então eu acho que todos aqui são atores, agentes políticos, existem os técnicos que estão aqui para nos aconselhar, falar do cenário atual e das projeções, e com base nisso eu acho que o prefeito Jonas Donizete tem estado atento, acompanhando diariamente as informações que lhe são passadas, tem atuado dentro das suas possibilidades, no sentido de atuar particularmente no cenário de curto prazo, para que a gente possa assegurar o abastecimento, mas existe sim, e o consórcio é um ator importante nisso, historicamente reconhecido. O consórcio, quando ele puxa essa discussão, ele não é qualquer entidade, ele é uma entidade de atuação de décadas e reconhecida, inclusive na gestão de recursos hídricos pelo mundo afora. Então eu acho que é essa reflexão, o mais sensata, ponderada possível, sem exagerar, trabalhando com os dados reais, para que a gente possa enfrentar a situação. No curto prazo, que é uma perspectiva bem difícil, pensando que a recuperação desses reservatórios deve se dar no médio prazo, porque no curto prazo não é o que apontam aí as tendências. E a gente tem toda a discussão da renovação da outorga do sistema Cantareira, das condicionantes, da necessidade da gente diminuir a dependência da capital em relação ao sistema Cantareira, para que a gente possa
é realmente ter perspectivas melhores que não impeçam o desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável que todos preconizamos é um conjunto de forças econômicas, sociais, de aspectos econômicos, sociais e ambientais, por definição. E só assim que conseguiremos retomar esse caminho com muita tranquilidade, mas com o senso de urgência que o momento exige. Era isso que a gente gostaria de colocar como contribuição inicial. Desejar um ótimo trabalho para o consórcio e sejam bem-vindos aí, que a gente possa ter uma manhã bastante proveitosa. Obrigado. Gostaria de passar a palavra ao nosso segundo vice-presidente, José Aparecido Longato, presidente do Fórum em Defesa do Rio Corumbataí, que tem nos ajudado muito na nossa região. Obrigado. Bom dia a todos. Que o Deus da nossa vida abençoe a todos, dê saúde, paz, paciência, paciência e paciência, para que a gente possa continuar vivendo nesse país, né, das controvérsias, esse país onde o poder fala mais alto, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Só vai mudar esse sistema quando nós criarmos coragem e batermos de frente com quem está no poder acima de nós. Enquanto nós estivermos dizendo amém, 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 vamos continuar sem água, vamos continuar vendo a degradação, a sucumbência do meio ambiente, e nós simplesmente falar, mas o que nós podemos fazer? Nada. Podemos fazer. Podemos fazer, e eu proponho aqui que a gente se una e comece a cobrarmos dos nossos deputados, façamos uma caravana até o Palácio do Governador. Se ele não nos receber, vamos fazer uma campana lá na frente do Palácio. É isso. Agora, o que não dá é para ficar, né, como alguém disse uma vez lá atrás, que os brasileiros, nós somos eternos carneirinhos. Isso não podemos mais aceitar. Em 1994, eu fiz uma fala na tribuna da Câmara, eu tenho 7 mandatos como vereador, e eu disse que se nós não fizéssemos nada, a Câmara de Piracicaba, nós não teríamos água para beber. Muitos riram de mim, o jornal estampou a minha cara na primeira página, dizendo vereador bairrista. Hoje todo mundo que lá atrás, né, vamos dizer assim, pegou no meu pé, hoje fala em meio ambiente. Hoje meio ambiente dá voto, dá Ibope, né? Mas a salvação de Piracicaba hoje, meu amigo Chico Larroz, é a bacia do Corumbataí, que nós defendemos já há quase 20 anos. E aí, agora aqui, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos amigos, presidentes de câmaras, prefeitos da cidade de Charqueada, Ipeúna, Itirapina, Analândia, Corumbataí, Rio Claro, cidade do nosso presidente aí, o Julinho Lopes, Santa Gertrudes e Piracicaba. Nós temos lá o rio Corumbataí, que, felizmente, ainda continua vivo. Não mais com aquela abundância de água que tinha, mas estamos conseguindo fazer com que ele permaneça vivo. E se estas cidades que eu aqui citei não cuidar da preservação das nascentes, não recuperar as matas ciliares, não acabarmos com a degradação do rio, nós vamos ficar sem água. Piracicaba é exemplo, né, na questão de tratamento de esgoto, porque foi a primeira cidade. Nós estamos a jusante, somos fim de linha, mas nós tratamos o nosso esgoto, no final desse ano aqui, vamos estar tratando 100%. Uma cidade de 400 mil habitantes. Tivemos a coragem de aprovar em 1991 um aumento da alíquota do esgoto para que Piracicaba começasse a tratar os esgotos. Nós, vereadores, quase fomos trucidados pela população de Piracicaba. Mas hoje há o reconhecimento. Porque não é fácil você meter a mão no bolso para investir no meio ambiente. Agora, nós precisamos fazer alguma coisa, porque o rio Piracicaba, quem conhece o Salto de Piracicaba, um rio caudaloso, um rio piscoso, há 20 anos atrás, hoje é lamentável o quadro que a gente vê lá. Você atravessa o Salto de Piracicaba andando a pé enxuto, de um lado para outro. Por quê? Porque simplesmente o sistema Cantareira desviou, né, as águas do rio Piracicaba para dar de beber a 9 milhões de paulistanos, hoje são mais de 9 milhões, pensando nos votos. E como disse aqui alguém dessa mesa, o interior para eles não tem tanta importância, porque não tem peso político.
Agora, temos peso político sim. Porque de onde que sai o alimento que abastece a mesa daqueles paulistanos? Da nossa cidade. Uma vez um repentista piracicabano cantou um verso e prosa dizendo que São Paulo é uma roseira cujas raízes estão no interior. O dia em que as raízes secarem, a roseira não dá mais flor. Basta que a gente se una e essa roseira não vai ter mais flor. Agora precisamos ter coragem. Estamos destruindo o meio ambiente, estamos acabando com o nosso planeta, né, para manter o nosso luxo. Quando eu digo nosso, inclui-se todo esse Brasil. A nossa comodidade, o nosso conforto, e vamos pagar o preço. Será que vale a pena? E as nossas gerações futuras? Nós somos cúmplices, nós temos que fazer alguma coisa hoje para garantir a vida desses filhos nossos, desses netos que aí virão. Agora, se nós continuarmos fazendo reunião, meu amigo Chico Larroz, não vamos conseguir muita coisa não. Esse ano é ano de eleição e político tem medo de povo. E nós somos o povo. Basta que a gente se una e vá até São Paulo e comece uma guerra, no bom sentido. Ei, peraí, nós somos vivos, nós dependemos de água. Agora, o governo, que também arrecada o nosso dinheiro, a nossa contribuição, tem que lembrar que nós existimos. Porque nesse ano alguém vai bater nas nossas costas e lembra que nós existimos para pedir voto. Então agora é a nossa vez. Eu venho aqui com muita paciência, com muita vontade de fazer alguma coisa. Porque eu já tive a oportunidade de fazer na minha cidade, para conseguir duplicação, sozinho. Taquei fogo em pneu, interditei a rodovia do Modesto, Piracicaba-São Pedro, e a ex-prefeita Antonieta participou conosco. É assim que a gente consegue as coisas nesse país. Porque falando sim senhor, sim senhora, pois não, né, não vamos conseguir. Esse país, infelizmente, é o país do confronto. Quem grita, leva. Quem não grita, quem não chora, não mama. Então, eu espero que essa reunião esteja realmente um desfecho satisfatório. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Obrigado, vereador Longato. Eu queria também anunciar a presença entre nós de Stefan Hor, que é diretor de Meio Ambiente da Ciesp, e também do Dr. Geraldo Navarro Cabanhas, que é promotor do GAEMA de Campinas, e também do Rafael Bressani, que é assessor do vereador Vinícius Gratti. Vereador Julinho. Então nós vamos passar. Então peço que ver se o plenário autorizasse, porque nós temos assuntos gerais, informações gerais no segundo item. Eu gostaria que deixasse passar essas informações gerais para o quarto item da nossa informação, porque quando chegamos nas informações gerais já podemos passar já para o item 2, que é dos eventos extremos, 5, quer dizer, eventos extremos. Não sei se vocês concordam ou não. De acordo. Tudo bem, então. Então nós vamos falar para o item 3, aprovação da ata da reunião anterior. Se essa ata já foi passada para todos os nossos vereadores e conselheiros com antecedência, bem como relatório da conta, balanço e das contas. Agora, na aprovação da ata, se tem alguém que tenha alguma manifestações, quer acrescentar algumas coisas. Podemos pôr em votação a ata? Então, tudo bem, está de acordo? Então, está aprovada a ata da reunião anterior. Agora, vamos passar para o item terceiro, que seria o quarto, apreciação das atividades das contas e balanço contábil e patrimonial 2013. Como já falei, foi passado com antecedência, para nós começarmos a analisar. Se alguém tivesse alguma opinião, alguma manifestação, poderia ter feito com a sorte, ou pode ser feito agora também aqui para a nossa mesa. Francisco, você quer falar alguma coisa sobre a explanação? Pode usar o microfone de à parte aí. Pode usar aqui.
Pode usar, Sérgio. Alô, bom dia a todos. Como o Julinho falou, nós encaminhamos já com antecedência a análise do balanço, porque é técnico, né? Se alguém tivesse alguma dúvida, já para passar para mim, que eu responderia por e-mail. Então, se ninguém tiver nenhuma questão, acho que ele poderia ser aprovado hoje, bem como o relatório de atividades do consórcio, que também já foi passado pela diretoria, agora em fevereiro, em reunião que nós tivemos, e tanto o balanço quanto o relatório de atividades vão ser apreciados também no dia 21, na nossa reunião de conselho de consorciados. Então, se alguém tiver alguma dúvida da apreciação, eu estou aqui à disposição para esclarecer. Obrigada. A Jussara bem disse, alguém tem alguma manifestação? Não temos. Podemos pôr em votação as contas e as atividades. Então, aprovado por todos os presentes. Presidente, queria anunciar e pedir para que viessem aqui na frente também os vereadores Clóvis e Rogério, do município de Piracaia, que também compõem aqui o Conselho Fiscal. Sintam-se à vontade aqui na nossa casa, Clóvis. Rogério, e os demais vereadores que chegaram também não se anunciaram, está aberta. Se quiser, de Piúna, que está lá no fundo, pode vir para frente, Adilson, presidente da Câmara. Chega está aqui mais no perto. plenário. Vamos chegar mais perto para nós. Bom, então nós vamos passar por informes gerais. Gostaria de passar a palavra ao Francisco. Acho que é o informes gerais, você gostaria de falar? Nós já fizemos no início, acho que nós poderíamos já adiantar para a segunda etapa da reunião, que é o mais importante do dia de hoje, acredito. Tudo bem. Então, todo mundo de acordo, podemos passar para a segunda etapa, que seria de eventos extremos de estiagem atípica 2013 e 2014. Sem dúvida. Então, vamos começar para lá, mas antes vocês vão chamar para compor a mesa também, Rossini? Nós queríamos convidar o representante aqui do GAEMA, né, o nosso promotor, Dr. Geraldo Navarro, Geraldo Cabanhas, por favor. Aliás, nós queremos destacar a atuação do Ministério Público Estadual e Federal na defesa dos interesses dos municípios que compõem as bacias do PCJ, no sentido de fiscalizar e cobrar que o governo do Estado, da AE, ANA e própria Sabesp, né, cumpram aquilo que foi pactuado na outorga de 2004, porque em alguns momentos isso não foi observado. Então, na presença do doutor Geraldo Cabanhas, nós queremos aqui, em nome de todas as câmaras, agradecer e parabenizar aí o GAEMA e o Ministério Público por a sua atuação vigilante em defesa dos nossos interesses. E se o senhor já quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Tá, obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse instante. Gostaria de dar um bom dia a todos. Fico muito feliz de falas que eu ouvi aqui hoje, em termos de nós iniciarmos uma mobilização para defendermos aquilo que nos pertence. Quando nós olhamos o que vem acontecendo com o sistema Cantareira, em relação à nossa bacia, é extremamente preocupante. No mês passado, segundo o balanço hidrológico, nós tivemos 6% de diminuição da capacidade que nós tínhamos de estoque de água. E ontem nós ouvimos na imprensa que nós temos 16% de volume útil. Se em um mês nós gastamos 6%, que foi o mês de fevereiro, seguindo nessa mesma proporção, nós teríamos menos 6 em março, menos 6 em abril, e nós teríamos então um saldo de apenas 4, que não daria para fechar o mês de maio. Então estaríamos entrando no volume morto, que segundo consta são 5%. Estaria totalmente seca nessa proporção,
no mês de junho ou, na melhor hipótese, em julho. Aí perguntaria o que faremos quando nós não tivermos mais absolutamente nada de água dentro da represa, só com o volume afluente. A nossa resolução, que foi expedida pela ANA e pelo DAEE, a 335, ela estabeleceu novo volume de retirada do sistema Cantareira. Quando nós estivermos com menos de 20%, a retirada máxima é de 27,8%. E a Sabesp está retirando, só ela, 27,9%, segundo nós ouvimos na imprensa. E mais 3% do PCJ. Significa isso, salvo equívoco de minha parte, que nós teremos um agravamento na situação mais rápido do que aquilo que está inicialmente previsto. Se nós olharmos os 3 cenários apresentados dentro da disponibilidade hídrica, nós teríamos, em agosto, o esgotamento do volume útil. Mas parece-me que esse estudo, dentro do quadro apresentado do balanço hídrico, está equivocado, porque o volume útil hoje não atingiria, dentro da proporção que nós verificamos no mês de fevereiro, não chegaria em agosto, chegaríamos no máximo em maio. Aí me surge uma pergunta, que talvez a resposta tenha vindo na resolução conjunta ANA-DAEE, quando ela fala da 336, quando na geração de energia elétrica, qual é a vazão que deve prevalecer? A afluente seria a mesma defluente, não poderia haver prejuízo do curso hídrico. Então, num quadro crítico, acredito eu que o ideal seria que a água que estivesse entrando no sistema Cantareira estivesse sendo descarregado no sistema PCJ, porque aí nós estaríamos mantendo a condição da vazão ecológica do rio, não estaria ocorrendo aquilo que nós verificamos no mês passado com a mortandade de peixe e a degradação da nossa fauna aquática. E tudo isso daí causa uma preocupação muito grande, porque parece-me que isso é uma coisa irrelevante, relegada ao último plano, aparenta uma passividade de todos os atores políticos da região que não estão olhando com o olhar que deveria ser direcionado a essa questão, deixando com que o governador venha a público e fale que está retirando uma quantia ou outra quantia, olvidando-se da questão técnica, que eu acredito que nesse país aqui só teremos um avanço verdadeiro quando a questão técnica prevalecer sobre a questão política. Nós não podemos permitir que, vamos resolver isso na frente, empurrando com a barriga, como sempre nós estivemos observando. Se nós olharmos, então, o gráfico que foi apresentado pelo balanço ecológico, balanço hídrico, desculpe, nós verificamos uma curva descendente desde o final do ano passado. E nós não estamos preocupados com isso. Estamos acreditando que São Pedro vai nos atender, não nos pautamos pelas condições técnicas da outorga de 2004, quando estabeleceu a retirada de acordo com o volume, e hoje nós estamos nesse caos. Tomara Deus que nós tenhamos aí uma precipitação fora do normal, para que nós tenhamos uma reposição e possamos passar esse período. E a grande pergunta é, e se no final deste ano, quando nós chegarmos no período das chuvas, nós tivermos uma repetição do quadro de hoje? Como nós iremos contornar isso? É uma pergunta que ninguém sabe dizer. Eu acho que já era de bom tempo que a redução fosse feita dentro da quantidade especificada e talvez até com a condição crítica que nos está posta, que ela seja até um pouco mais severa do que aquilo que está colocado nessa nova resolução. Eu acho que, por hora, me dou por satisfeito.
chamar o Francisco. Obrigado, presidente. Então, agora nós vamos dar continuidade. Nós convidamos a presença do professor doutor Antônio Carlos Zufo, da Universidade de Campinas, Unicamp. O consórcio firmou um convênio com a Unicamp e a Unicamp vem nos auxiliando durante todas as nossas manifestações. Gostaria de informar os senhores também, respondendo à pergunta da última pessoa que ocupou a palavra, presidente do CONDEMA, que o consórcio já lançou praticamente chamamos de mandamentos da estiagem, mas é um plano de contingenciamento que está aí na pasta dos senhores, que chega até o ponto de nos compararmos ao Nordeste, de termos que distribuir 20 litros de água por dia por família. Então, nós não estamos querendo prever catástrofes, mas temos que estar atentos. Então, está aqui esse documento. Se alguém não tiver, fala com a nossa equipe que está presente, que ela irá municiá-los. E informando também que o professor Zufo está aqui, vai fazer a apresentação. Está aí, tudo certo? O professor Zufo está aqui a convite do Conselho Fiscal. Muitas pessoas têm nos solicitado um estudo completo do que a Unicamp fez. Eu gostaria de esclarecer que a Unicamp não foi contratada para produzir um calhamaço de papéis. A Unicamp foi contratada para fazer o que ela está fazendo, nos auxiliando na hora da montagem dos documentos. Quando consorciados, quer sejam prefeituras, serviços de água ou empresas, estão com dúvidas ou estão inseguros, o professor Zufo tem orientado, tem estado presente. Então, a assessoria da Unicamp não é uma assessoria para apresentar um papel que poderia gerar polêmica, porque poderiam surgir mais 5 ou 6 consultores contratados por outras pessoas contestando o nosso documento. E o professor Zufo não está aqui para produzir pacotes, ele está aqui para nos auxiliar. Se o Conselho Fiscal tiver dúvidas, ele irá responder essas dúvidas para dar segurança a todos. Eu queria apenas esclarecer isso, porque estamos sendo muito cobrados. Vocês não estão entregando o pacote que a Unicamp fez. Bom, a palavra pacote já soa mal, né? Compra-se estudos por quilo. Nós não estamos comprando estudo por quilo, nós estamos contando com os conhecimentos da parceira Unicamp. Então, eu gostaria de esclarecer. E a Carta de Campinas, que os senhores receberam aqui, que está na pasta, seria bom que os senhores fossem lendo, ela foi feita, na realidade, uma transcrição dos documentos que o próprio consórcio apresentou já na renovação de 2004. Então, isso aqui não é novidade para ninguém. Nós só atualizamos alguns dados aqui, mas desde 2004 que todos esses números já foram apresentados a todos. E como a mesa sugeriu aqui de irmos até a Assembleia Legislativa, o Conselho Fiscal, na última reunião, o vereador Rossini, inclusive, que fez a proposta, de nós darmos um abraço no Cantareira, né? Então, a equipe técnica localizou já um local ideal, que seria na ponte entre a estrada Piracaia e Joanópolis, que tem lá a vegetação de 2 metros de altura, na área de inundação da barragem, para que o abraço fosse feito lá, inclusive em parceria com os nossos irmãos do Alto Tietê, da Grande São Paulo. Só informando aos senhores, na estiagem de 2003 e 2004, esse abraço foi feito, organizado, inclusive, não por nós, pela SOS Mata Atlântica, com a nossa parceria, então, no mesmo local. Então, eu diria que estamos fazendo algo irmanados com o Alto Tietê. Professor Zufo, por favor. Já está lá. Muito obrigado. Doutor Zufo, se quiser um microfone manual ou quer sentar aqui em cima? Tanto fica mais à vontade. Acho que fica melhor. Presta o microfone sem fio. Pode ser aí mesmo? Se quiser mobilidade, tem um microfone de mão. Eu acho que eu prefiro o de mão. Pode anunciar. Professor Zucco, eu gostaria de anunciar 2 pessoas muito importantes da nossa região. A doutora Alessandra Fraciola, promotora de justiça,
do GAEMA também de Piracicaba, e o Dr. Carneiro. Gostaria, doutor Alessandro, fazer parte na mesa com a gente aqui, muito importante. E doutor Ivan também. Compor a mesa aqui. Doutor Zufo, fica à vontade. Muito obrigado. Alô? Muito obrigado pelo convite, né, de participar dessa reunião. E eu vou apresentar alguns resultados do estudo que nós fizemos e falar alguma coisa do resultado anterior que nós já entregamos ao Comitê PCJ. Então, esse é um convênio que foi celebrado ano passado entre o consórcio e a Unicamp, para que nós pudéssemos verificar hidrologicamente qual seria, né, qual seria o efeito, né, seria a análise hidrológica em cima do sistema Cantareira, para ver qual seria a capacidade de regularização. Isso surgiu porque, em conversas que eu tive com o comitê, eu falava que eu não acreditava em mudanças climáticas, e não acredito em mudanças climáticas antropológicas. Então, uma desses cenários dados pelo IPCC, ele prevê para a nossa região um aumento da precipitação. E essa história já vem caminhando já há alguns anos, e isso leva as pessoas, aos tomadores de decisão, a tomarem decisões erradas baseado numa perspectiva que talvez não exista. Eu acredito, sim, num período ciclo de longos anos, que é conhecida a hidrologia por efeito Noé e efeito José, que foi uma teoria desenvolvida em 1968 pelo Mandelbrot e Wales, que eles estudaram a série do Rio Nilo, de mais de 2.000 anos, e verificam que existe um efeito, como em alusão àquele efeito bíblico, né, das 7 vacas gordas sucedidas por 7 vacas magras, que em hidrologia também isso acontece. Nós temos períodos longos de tempo com chuvas acima da média, sucedidas por longos períodos também de chuvas abaixo da média. Então, quando nós pegamos um período, só que saindo no período seco, né, de longo período seco para um longo período médio, se nós usarmos a tendência, ela é uma tendência positiva, uma tendência de crescimento de precipitação. E no que nós fizemos no Cantareira, verificamos que o nosso período seco foi de 1935 até 69. E o Cantareira, a primeira fase, foi construído no início da década de 70. Foi construído na década de 70 e a segunda fase em 81. E em 1970 ocorreu uma grande chuva, quer dizer, ela saindo já do período seco. Quem trabalha no setor elétrico sabe que até a década de 60 é uma média, acima da década de 70, a média da vazão é outra. Quer dizer, todos os sistemas geradores começaram a produzir mais água porque a vazão aumentou devido às chuvas. E agora a minha pergunta, será que nós vamos entrar num período seco prolongado de 30 anos? Porque o aquecimento global ele já não aparece mais na televisão porque ele não está mais aquecendo, a temperatura está caindo. E não se divulga mais essa informação. Porque essa história de aquecimento global, como foi a história do bromato no pão, né, para substituir o fabricante. Então, com novas tecnologias em vista ao crescimento do petróleo, surgem novas tecnologias, então precisa convencer a população a mudar de fonte alternativa. Então, é isso que acontece com a nossa história aqui no Cantareira. Infelizmente, as decisões que foram tomadas foram baseadas na expectativa de crescimento de precipitação, e eu acredito que a expectativa é agora de redução do sistema. Na década de 70, então, para frente, houve um acréscimo entre 20% a 30% na precipitação, o que fez com que o projeto do sistema Cantareira produzisse pelo menos 7 metros cúbicos por segundo. Então, nos últimos 10 anos, a produção da bacia, né, de 2001 pelo menos a 2012, foi acima daquilo que estava outorgado. Mas antes da até a década de 60, ele produziria no máximo 31. Então, houve uma mudança no regime hidrológico. Onde que eu sei, mas eu aponto para onde? Para cá?
Ele não está mudando? Não, para sair. Ok. Bom, aqui é um resumo do que nós fizemos até agora. Foi um diagnóstico de Cantareira anterior a 72, das dados que nós tínhamos, né, da 1930 até 1972, que é o período recente. E depois de 72 até 2012, nós fizemos então a recomposição das vazões não oficiais, né? Nós modelamos, fizemos o uso de um modelo chuva-vazão chamado SWAT, calibramos para o período que nós tínhamos o rio livre desses barramentos, calibramos, validamos e colocamos então dados de entrada, que eram as precipitações, e recuperamos as séries que seriam séries naturais dadas pelo modelo. O nosso modelo ele foi um pouco conservador, ele produziu vazões um pouco abaixo daquilo que foi modelado anteriormente. Mas, mesmo assim, são vazões superiores às vazões oficiais divulgadas pelos órgãos gestores. Depois nós fizemos a simulação com a operação dos reservatórios, colocando os reservatórios e colocando as vazões que foram descarregadas para a nossa bacia. E verificamos que os volumes eles deveriam ter um comportamento diferente do que o ocorrido. Depois nós fizemos uma análise de viabilidade de possíveis ampliações de vazões reguláveis a partir das simulações para o período e, por fim, alternativas de abastecimento da região metropolitana de Campinas. Você pode passar o próximo, Alexandre. Bom, nós tivemos, então, até 2004, um volume útil no sistema de 765,71 hectômetros. Esse foi, então, o volume do qual foi dimensionado para regularizar uma vazão de 31 metros cúbicos por segundo e mais 2 do Paiva Castro. Em 2010, esse volume foi ampliado, ou até 2010, para 978,5 hectômetros cúbicos. Ou seja, como se verificou que aumentou a pluviosidade a partir da década de 70, o sistema poderia fornecer mais vazões se aumentasse o volume. Só que esse aumento do volume não se deu pelo aumento físico do volume, e sim pelo rebaixamento do nível mínimo operacional e também sacrificando o volume de espera do reservatório para armazenar a máxima quantidade de água possível. Bom, nessas duas situações, quando se rebaixa o nível mínimo de operação, de um sistema que foi projetado para regularizar uma vazão de 31, para tentar aumentar essa vazão para 36, como foi o outorga de 2004, você coloca, ou se coloca o sistema numa exposição de risco maior ao desabastecimento e a eventos de vazões extremas, ou de enchentes. Foi o que aconteceu, que foi verificado então no verão de 2009, 2010, 2010 e 2011, quando houve enchente na região, que as chuvas vieram acima, né, da normalidade, e encheram reservatórios, e por ter sacrificado o volume de espera, eles tiveram que abrir as comportas e aumentaram a enchente a jusante na bacia do PCJ. Então, a bacia do PCJ ele sofre. Quando tem enchente por causa da operação de altíssimo risco, já falei isso na LESP ano passado, que essa é uma gestão de altíssimo risco, quando se sacrifica a parte do volume de espera, que tem a função não só da segurança de barragem, mas evitar enchentes a jusante, e quando se rebaixa o volume mínimo de operacional para aumentar o volume útil artificialmente, você também coloca o risco ao desabastecimento, e a situação que nós estamos vivenciando hoje. 2 anos seguidos de baixas precipitações, nós já estamos com um nível de reservatório bastante baixo, do equivalente em torno de 15,44%. E o do Jaguari, de ontem para hoje, pela informação do site da Sabesp, eu fiz agora de manhã, dá 9,9%, e que é o sistema, né, que é a segunda fase do sistema, os 12 reservatórios de Jaguari e Jacareí, que eles deveriam ter a função de regularizar 22 metros cúbicos por segundo pelo projeto original. Bom, a partir de 2010, o volume útil passou a ser 973,5 metros cúbicos por segundo, justamente porque houve as enchentes, né? Então, reduziram, né, o nível máximo de operacional para tentar aumentar esse volume de espera que já tinha sido diminuído anteriormente e que causou a enchente em 2009, 2010 e 2011. Bom, a adoção da metodologia de curvas de aversão ao risco para cenários mais críticos do biênio de 53 e 54. Nesse período de 51 a 56, foi o período mais seco que se registrou no Brasil.
E é justamente nesse período que existiam as séries históricas disponíveis para o dimensionamento do Cantareira. Então, o dimensionamento do Cantareira foi feito pelo período de 30 anos mais seco que nós tínhamos registro. Então, eles foram dimensionados para uma situação, para uma realidade que mudou a partir da década de 70. E depois, na operação, mudaram a regra, mudaram os volumes artificialmente para usar essa precipitação a mais, sem aumentar o volume físico, como eu falei. Por isso que o ano passado, ou o ano retrasado, eu falei da possibilidade de alteamento dos reservatórios de Cantareira. Só que tanto a Atibainha quanto a Cachoeira, eles já tiveram ocupação no seu entorno e também no pé do maciço da barragem. Então, não tem como se fazer o alteamento desses dois reservatórios. O do Jacareí e do Jaguari, eles regularizam em torno de 90% da vazão média. Obrigado. E isso seria possível um alteamento para aumentar o volume físico do reservatório e, assim, sim, conseguir fazer essa regularização. Mas se nos próximos anos, aquilo que eu estou pensando, ou que existe uma possibilidade de nós entrarmos no período de chuvas mais baixas, deverá o quê? Reduzir a produção do sistema Cantareira. E hoje, tanto o Alto Tietê quanto a Bacia do Piracicaba são altamente dependentes desse sistema do Cantareira. Senão existia a construção de novos sistemas. Bom, esta curva de aversão a risco, ela foi, então, construída a partir, então, do período de 2 anos mais secos, ainda dentro do período seco de 30 anos, que foi 53 e 54. E, baseado na repetição desses 2 anos, é que se construiu essa curva de aversão ao risco, que deveria estar sendo utilizada e até agora não foi, porque não estão sendo respeitadas as vazões que deveriam ser corrigidas mensalmente. Porque a redução hoje no Cantareira é significativa. Quem é da Sabesp sabe, o que está acontecendo, quanto é que foi reduzido de vazão desse sistema. Do que se tirava há 3 anos atrás e do que está se tirando hoje. A diferença é muito grande. Bom, esse fracionamento das vazões de retirada para a região metropolitana de São Paulo e do PCJ, segundo prioridade de uso. Até mesmo a resolução conjunta, a 1213 de 2004, pela ANA e pelo DAE, não obedece um preceito legal do Estado de São Paulo que diz que, quando existe um barramento, a vazão mínima a ser descarregada da jusante, que seria tanto vazão ecológica, para não se interromper o rio, seria de 50% da vazão mínima, que é chamada de Q710. É a vazão mínima de 7 dias consecutivos para um período de retorno de 10 anos. Para essa bacia, a Q710 é de 7,5 metros cúbicos, 50% seria 3,75. Hoje está se descarregando 3 metros cúbicos por segundo, como se estivesse fazendo um favor à bacia. Não é um favor, o mínimo deveria ser de 3,75, é o que diz o preceito legal. Não se obedece nem mesmo o preceito legal em uma portaria, 1213 do DAE e da ANA, que seriam os 2 órgãos gestores, tanto do Estado de São Paulo quanto o órgão gestor federal. Então, nós temos algumas coisas um pouco nebulosas nessa história de gerenciamento e que acaba trazendo. Não traz transparência, sem a transparência não se tem confiança na gestão de recursos hídricos e cria conflito, é o que nós estamos verificando hoje, um conflito pelo uso da água e um dos mais severos. Acho que só perdemos para o Oriente Médio e porque lá é um deserto, aqui não é. Uma outra preocupação que eu tenho, que eu falei também isso na LESP ano passado, é que esta região, essa água do Cantareira, abastece o Alto Tietê, a Bacia do Piracicaba e também a Baixada Santista. Então, é macrometrópole paulista. A macrometrópole paulista ela é responsável por 80% da produção econômica do Estado de São Paulo. Isso corresponde em torno de 25% a 28% do PIB nacional. A falta de água nessas 3 regiões, pela má gestão, a gestão de altíssimo risco, que se colocou a nossa situação, nós estamos colocando em jogo a economia desse país. Porque a economia do país está intimamente ligada com a economia de São Paulo. Muitos produtos saem de São Paulo e vão abastecer outras zonas industriais. Sem água nessa região, você para a economia do país, não só 25%, 28%. Nós temos uma relação muito estreita com o restante da economia do país, que depende do que é produzido aqui em São Paulo. E a queda da produção no estado de São Paulo vai acabar com a produção industrial no país inteiro, vai derrubar. Se nós não temos hoje competitividade